Às vezes, as pessoas que deveriam estar ao seu lado são as primeiras a se afastar. Quando Barrett Cole, de 61 anos, herdou a antiga propriedade de seu avô, toda a sua família lhe virou as costas. Eles disseram que a herança era injusta. Barrett só via uma mansão em ruínas que não queria. A casa ficava isolada na floresta, abandonada há anos, com janelas quebradas e trepadeiras cobrindo as paredes. Barrett já havia perdido seu casamento e a proximidade que tinha com seus filhos. Ele não precisava de mais problemas. Mas quando ele caminhou por aqueles cômodos vazios, encontrou algo escondido. Cartas antigas, fotografias e registros escondidos atrás das paredes. Seu avô guardava um segredo, algo que a família havia enterrado propositalmente. O que estava escondido naquela casa que ninguém queria que ele encontrasse? Antes de continuarmos, conte-nos de onde você está assistindo. E se essa história te emocionar, não se esqueça de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. Barrett Cole nunca imaginou que sua vida seria assim aos 61 anos. O pequeno apartamento que alugava na zona leste da cidade parecia mais uma sala de espera do que um lar. 2 quartos, embora ele só precisasse de um. Uma cozinha que ele mal usava. Móveis que vieram com o imóvel. Nada pessoal, exceto algumas fotografias na estante. Seus filhos, quando eram pequenos, sorridentes e sem saber o quanto se distanciariam. Ele trabalhava como supervisor de construção para uma empresa regional. O mesmo emprego que tinha há quase 20 anos. Bom salário, benefícios decentes, nada de extraordinário. Ele acordava às 5h30 todas as manhãs, fazia café na mesma caneca lascada e dirigia até o local que precisasse de sua atenção naquele dia. O trabalho era físico o suficiente para mantê-lo cansado, repetitivo o suficiente para deixar sua mente vagar. O divórcio havia sido finalizado há 2 anos, sem amargura, apenas tristeza. Ele e Patrícia simplesmente não tinham mais nada a dizer um ao outro. 32 anos de casamento se dissolveram em assinaturas educadas em documentos legais. Ela se mudou para o Arizona para ficar mais perto da irmã. Eles trocavam mensagens de texto ocasionalmente, principalmente sobre os filhos. Iris, sua filha, tinha agora 34 anos. Trabalhava em marketing para uma empresa de tecnologia na cidade e morava num loft renovado com a sua filha adolescente. Era bem-sucedida, independente e não ligava para Barrett há 4 meses. Não por crueldade, pensava ele, mas por estar ocupada. Ou talvez por indiferença. Não sabia ao certo o que doía mais. Graham, seu filho, tinha 31 anos. Ele se mudou para o litoral depois da faculdade e ficou por lá. Casou-se e teve 2 filhos pequenos que Barrett só viu 2 vezes. Graham mandava cartões de Natal com fotos da família, mas os telefonemas tinham parado há anos. Barrett dizia a si mesmo que era natural que os filhos crescessem e construíssem suas próprias vidas. Mas, tarde da noite, sozinho naquele apartamento silencioso, ele se perguntava se tinha falhado com eles de alguma forma. O funeral de seu avô foi uma surpresa há 3 semanas. Barrett não sabia que o velho estava doente. Ninguém lhe contou. O funeral foi pequeno, realizado em uma igreja que Barrett não reconhecia, em uma cidade a 2 horas de distância. Ele sentou-se no banco de trás, observando parentes que mal conhecia chorarem e se abraçarem. Seu pai morrera quando Barrett tinha 23 anos, então a conexão com o lado paterno da família sempre fora fraca. Após o serviço, o advogado reuniu todos no porão da igreja para a leitura do testamento. Barrett se lembrava das luzes fluorescentes zumbindo acima de sua cabeça, do cheiro de café velho, das fileiras de cadeiras dobráveis. Seu tio, irmão mais novo de seu pai, sentou-se na primeira fila com sua esposa. 2 primos com quem Barrett não falava há uma década sentaram-se perto. Uma tia da qual ele se lembrava vagamente de reuniões da infância. Talvez 15 pessoas no total. O advogado, um homem de aparência cansada na casa dos 50 anos, abriu uma pasta de papel manila e começou a ler em voz monótona. Pequenos legados para vários parentes, alguns milhares aqui e ali, alguns itens pessoais distribuídos entre os netos. Então veio a parte que mudou tudo. Para meu neto, Barrett Cole, deixo toda a minha propriedade localizada na 1247 Hollowbrook Road, incluindo a casa principal, todos os edifícios externos e os 43 acres ao redor, juntamente com todo o seu conteúdo. A sala ficou em silêncio. Barrett lembrou-se de levantar os olhos das mãos, confuso. A propriedade? Ele nem sabia que o avô ainda possuía uma propriedade. O velho vivia em uma casa de repouso há 5 anos. O tio levantou-se imediatamente. Isso não pode estar certo. O advogado olhou por cima dos óculos de leitura.
Receio que esteja bem claro. A propriedade inteira vai para Barrett Cole. Porque ele, seu primo, exigiu. E o resto de nós. O advogado simplesmente dobrou o documento. Esses eram os desejos dele. Barrett tentou falar para dizer que não entendia, que devia haver algum engano, mas seu tio se virou para ele com um olhar de pura fúria. Você deve ter manipulado ele, convencido ele de alguma forma. Eu mal o conhecia, disse Barrett baixinho. Não o vejo há anos. Exatamente, sussurrou sua tia. Nenhum de nós o conhecia bem. Então por que você? Não houve resposta para essa pergunta. O advogado entregou a Barrett um envelope contendo a escritura, um conjunto de chaves e um endereço. Os outros parentes saíram da sala sem olhar para ele. Seu tio parou na porta. Não pense que isso acabou, disse ele. Isso tinha sido há 3 semanas. Desde então, o telefone de Barrett ficou em silêncio. As mensagens de texto ficaram sem resposta. As ligações foram para a caixa postal. Até Iris, que comparecera ao funeral, parara de responder. Ele tentou explicar que não havia pedido a herança, nem mesmo a queria, mas ninguém parecia interessado em ouvir. O isolamento se aprofundara, a sensação de vazio que vivia em seu peito desde o divórcio. Ele nunca fora bom em fazer amigos. Os colegas de trabalho eram amigáveis, mas distantes. Passava as noites sozinho, comendo refeições simples e assistindo a programas de televisão que não lhe interessavam. A herança parecia mais um fardo que ele não havia pedido. Uma propriedade em ruínas no meio do nada que provavelmente precisava de dezenas de milhares de dólares em reparos. Ele havia considerado simplesmente transferi-la para seu tio, deixando a família dividi-la e encerrar toda aquela confusão. Mas algo o impediu. Talvez fosse teimosia, talvez fosse curiosidade, ou talvez, no fundo, ele quisesse entender por que seu avô o havia escolhido. Então, em uma manhã cinzenta de sábado, no final de outubro, Barrett colocou uma mochila em sua caminhonete e dirigiu até lá para ver o lugar por si mesmo. A viagem o levou pelos arredores da cidade, passando por subúrbios que se transformavam em terras agrícolas e, finalmente, em uma densa floresta. O GPS o guiou por estradas cada vez mais estreitas, até que ele virou em uma estrada de cascalho sem sinalização que serpenteava por entre carvalhos e bordos imponentes. Folhas de outono cobriam o chão em espessas camadas de vermelho e dourado. Depois de 800 metros, as árvores se abriram e Barrett viu a mansão. Ela parecia algo de outra época. Arquitetura neogótica, com frontões íngremes e arcos pontiagudos, 3 andares de pedra cinza cobertos por era trepadeira. Uma ampla varanda frontal com colunas ornamentadas, várias delas rachadas. Janelas, dezenas delas, muitas quebradas ou completamente ausentes. O telhado estava caído em alguns pontos, telhas espalhadas pelo gramado coberto de mato. Deveria ter sido lindo. Barrett podia ver que a estrutura de algo grandioso ainda estava lá. Mas o tempo e a negligência a transformaram em algo assombrado e triste. Ele estacionou sua caminhonete no que antes era uma entrada circular, agora quase toda tomada por ervas daninhas. Quando saiu, o silêncio era absoluto, exceto pelo vento soprando entre as árvores. Nenhum som de trânsito, nenhum vizinho, nenhum sinal de vida. Barrett ficou ali parado por um longo momento, com as chaves na mão, olhando para a casa que seu avô lhe deixara. A casa que sua família o havia rejeitado por herdar. Ele subiu lentamente os degraus da frente, testando cada um antes de colocar todo o seu peso sobre ele. As tábuas da varanda rangeram, mas aguentaram. A porta da frente era de carvalho, pesada e esculpida com padrões intricados, agora suavizados pela decadência. A chave girou com dificuldade na fechadura velha. A porta se abriu com um longo rangido. Barrett entrou e parou, dominado pelo cheiro de poeira, mofo e tempo. O hall de entrada se estendia diante dele, outrora elegante, agora em ruínas. Uma grande escadaria se curvava para cima, na escuridão. O papel de parede estava descascado em longas tiras. Os móveis estavam cobertos por lençóis manchados, como fantasmas. Ele ficou parado na porta de sua herança e sentiu o peso dela repousar sobre seus ombros. Aquela casa guardava segredos. Ele podia sentir isso na quietude, na maneira como as sombras se acumulavam nos cantos. O que quer que seu avô quisesse que ele encontrasse, estava esperando em algum lugar nessas salas. Barrett respirou fundo e entrou completamente. O ar dentro da mansão parecia denso, como se décadas de silêncio tivessem ganhado peso físico. Barrett moveu-se lentamente pelo hall de entrada, seus passos ecoando no piso de madeira empenado. Partículas de poeira dançavam na luz fraca, filtrando-se pelas janelas sujas. A sala de estar se abria à sua direita. Ele entrou,
observando os restos do que deve ter sido uma sala impressionante. Uma lareira enorme dominava uma parede com sua cornija esculpida com desenhos elaborados. Os móveis estavam agrupados, um sofá com molas aparecendo através do estofamento desbotado, cadeiras com pernas quebradas, mesas laterais cobertas de manchas de água, um lustre de cristal pendurado em ângulo acima da cabeça, com vários de seus braços faltando. Barrett passou o dedo ao longo de uma estante. A poeira era espessa como feltro. Ele puxou um lençol que cobria o que parecia ser um piano. Várias teclas estavam faltando, e quando ele pressionou uma das que restavam, não produziu nenhum som. Ele seguiu para a sala de jantar. Uma longa mesa se estendia por todo o comprimento do espaço, cercada por cadeiras de encosto alto. Armários de porcelana revestiam as paredes, suas portas de vidro embaçadas pelo tempo. Através delas, ele podia ver as formas fantasmagóricas de pratos e peças de serviço. Uma porta do armário estava aberta, revelando prateleiras vazias onde algo havia sido removido ou caído e quebrado. A cozinha ficava nos fundos da casa. Eletrodomésticos antigos, um fogão enorme de ferro fundido, uma geladeira que antecedeu as geladeiras elétricas, uma pia funda de fazenda com uma bomba manual, portas de armários penduradas tortas. O piso de linóleo estava enrolado nas bordas. Um rato correu pela bancada quando ele entrou, desaparecendo em um buraco no rodapé. Barrett subiu a escada principal com cuidado, testando cada degrau. Vários rangiam sob seu peso. Um rachou de forma ameaçadora, mas resistiu. O corredor do segundo andar se estendia em ambas as direções, ladeado por portas fechadas. Ele as abriu uma a uma. Os quartos estavam quase todos vazios. Um banheiro com acessórios tão antigos que pareciam peças de museu. Um armário de roupas de cama cheio de lençóis e cobertores podres. No final do corredor, ele encontrou o que devia ser o escritório de seu avô. Ao contrário dos outros cômodos, este parecia intencional, pessoal. Uma grande mesa ficava de frente para a janela, sua superfície limpa, exceto por uma camada de poeira. Estantes embutidas cobriam duas paredes, ainda cheias de livros. Uma cadeira de couro, rachada e desbotada, ficava atrás da mesa. Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde estava em um canto. Barrett entrou lentamente, sentindo como se estivesse invadindo um espaço privado. Ele se dirigiu às estantes, lendo as lombadas. História, filosofia, literatura, livros em idiomas que ele não conseguia identificar. Alguns dos volumes pareciam caros, com capa de couro e letras douradas. Ele estava pegando um deles quando sua mão roçou a prateleira e sentiu algo ceder levemente. Uma pequena seção da estante se moveu para dentro com um clique suave. Barrett congelou. Ele pressionou a estante novamente, desta vez com mais deliberação. Toda a seção, com cerca de 60 centímetros de largura, recuou alguns milímetros e então se abriu com dobradiças ocultas. Atrás dela havia um compartimento esculpido diretamente na parede. Seu coração batia mais rápido. Barrett abriu totalmente o painel oculto. O compartimento tinha talvez 30 centímetros de profundidade e 60 centímetros de largura. Dentro, empilhados ordenadamente, havia pacotes de papéis amarrados com barbante que antes eram brancos, mas que amarelaram com o tempo. Ele estendeu a mão e cuidadosamente retirou o pacote de cima. O barbante se desfez ao seu toque. Os papéis eram cartas, dezenas delas, escritas por várias pessoas em diferentes tipos de papel, algumas em papel timbrado formal, outras em páginas de cadernos comuns, algumas em pedaços que pareciam rasgados. Barrett levou o pacote até a mesa e o colocou delicadamente sobre ela. Ele desamarrou o que restava do barbante e espalhou as cartas. Elas estavam organizadas em ordem cronológica. Ele percebeu que as datas variavam de 1932 a 1935. Ele pegou a primeira carta e começou a ler. Caro Sr. Cole, não consigo expressar adequadamente minha gratidão pelo refúgio que você me proporcionou. Quando cheguei à sua propriedade há 3 meses, eu estava sem dinheiro e sem esperança. A galeria havia fechado. Minhas pinturas não tinham valor nesta economia e eu não tinha para onde ir. Você me acolheu sem questionar, me deu um quarto, refeições e, o mais importante, espaço e tempo para continuar meu trabalho. Estou partindo agora com uma encomenda garantida na Filadélfia, mas nunca esquecerei o que você fez por mim durante o período mais sombrio da minha vida. Com profunda gratidão. F.K. Barrett leu novamente devagar. Refúgio. Seu avô havia proporcionado refúgio. Ele pegou outra carta. Sr. Cole, minha família e eu ficamos em sua casa por 6 semanas, enquanto eu me recuperava da lesão que me custou meu emprego na fábrica.
Você não pediu nada em troca. Você alimentou meus filhos quando eu não pude. Você deu esperança à minha esposa quando eu não tinha nenhuma para lhe dar. Estamos partindo agora para a fazenda do meu irmão em Iowa, mas lembraremos para sempre da sua bondade. Que Deus o abençoe pelo que você faz. JTR. Outra carta para nosso generoso anfitrião. Os 3 meses que passamos em sua propriedade foram um presente inestimável. Como compositor cujo trabalho era considerado muito político, muito perigoso, eu fugi do meu país natal com nada além das roupas que vestia. Você me proporcionou não apenas abrigo, mas também um piano, papel, tempo e incentivo. A sinfonia que terminei enquanto estava sob seu teto foi agora aceita para a apresentação. Devo a você minha arte e talvez minha vida, com eterna gratidão. A.W. Barrett sentou-se pesadamente na cadeira da escrivaninha, levantando poeira ao seu redor. Carta após carta contava histórias semelhantes. Artistas, músicos, escritores, famílias que haviam perdido tudo. Pessoas fugindo da perseguição ou da pobreza, ou de ambas. Todas elas agradecendo ao seu avô por acolhê-las, por lhes dar refúgio quando não tinham para onde ir. O avô, ele se lembrava, era severo, distante, formal. Barrett havia visitado essa propriedade apenas algumas vezes quando criança, e o velho sempre parecia desconfortável com crianças, conversando com Barrett em trocas breves e constrangedoras, antes de se retirar para este mesmo escritório. Mas essas cartas pintaram um quadro completamente diferente. Alguém caloroso, generoso, alguém que silenciosamente abriu sua casa para pessoas desesperadas durante um dos períodos mais sombrios da história americana. Barrett espalhou mais cartas pela mesa, dezenas delas, talvez mais de 100, todas expressando gratidão pelo refúgio, pelo abrigo seguro, pelo santuário, referências a estadias que duravam semanas ou meses, menções a outros hóspedes, a refeições compartilhadas, a colaboração artística e apoio mútuo. Seu avô mantinha algum tipo de abrigo clandestino durante a Grande Depressão, e ninguém na família jamais havia mencionado isso. Nem uma vez pensou Barrett sobre os rostos hostis na leitura do testamento, a raiva, as acusações. Eles sabiam disso? Era por isso que a casa havia sido fechada, abandonada, deixada a apodrecer por décadas? Ele pegou seu telefone e tirou fotos de várias cartas. Em seguida, empilhou-as cuidadosamente e as colocou de volta no compartimento secreto. Poderia haver mais. Devia haver mais. Ele se levantou e olhou ao redor do escritório com novos olhos. Se seu avô havia escondido esse compartimento, o que mais poderia estar escondido nessa casa? Barrett tentou ligar para Iris. O telefone tocou 4 vezes e foi para a caixa postal. Ei, sou eu, disse ele. Estou na propriedade. Encontrei algo importante sobre seu bisavô. Ligue-me de volta quando puder. Ele sabia que ela não ligaria. Ainda não. Talvez nunca. Mas tudo bem. Ele iria descobrir isso sozinho. Barrett olhou pela janela do escritório para o terreno coberto de mato, os jardins emaranhados, a floresta pressionando por todos os lados. O sol estava se pondo, projetando longas sombras pelo gramado. Ele decidiu passar a noite ali. A casa não tinha aquecimento, eletricidade nem água encanada, mas sua caminhonete tinha cobertores e ele tinha uma lanterna. Ele ainda não estava pronto para partir. Havia mais segredos ali. Ele podia senti-los nas paredes, sob o piso, atrás de cada porta fechada. E pela primeira vez em muito tempo, Barrett Cole sentiu algo além do vazio. Ele sentiu um propósito. Barrett acordou com a pálida luz da manhã filtrando-se pelas persianas quebradas do quarto principal. Ele dormira vestido, em cima do colchão sem lençóis, enrolado nos cobertores de sua caminhonete. Suas costas doíam por causa das molas afundadas e sua respiração formava névoa no ar frio. Ele se sentou lentamente, esfregando o rosto. A casa rangeu e se acomodou ao seu redor, sons matinais de madeira velha se ajustando às mudanças de temperatura. Do lado de fora da janela, a névoa pairava baixa sobre o terreno, tornando a paisagem fantasmagórica e indistinta. Ele passou metade da noite pensando naquelas cartas, no avô que nunca conhecera de verdade, no motivo pelo qual sua família reagira tão fortemente à herança. Nada disso fazia sentido ainda, mas ele se sentia mais perto de entender. Depois de um café da manhã frio com barras de granola e água engarrafada de sua caminhonete, Barrett voltou para o segundo andar. Ele havia apenas arranhado a superfície ontem. O quarto principal merecia uma busca minuciosa. O quarto era grande, dominado por uma cama de dossel que havia perdido o tecido do dossel com o tempo e as traças. Uma cômoda ficava encostada em uma parede,
com o espelho rachado na diagonal. Um guarda-roupa ocupava o canto perto da janela, sua madeira escura ainda sólida, apesar de anos de negligência. Barrett começou pelas gavetas da cômoda. A maioria estava vazia ou continha apenas restos de meias comidas pelas traças, camisetas amareladas pelo tempo e alguns botões soltos. A gaveta de baixo estava emperrada. Ele puxou com mais força e ela se soltou com um rangido de madeira contra madeira. Dentro, não havia nada além de jornais velhos usados como forro, datados de 1940. Ele os retirou com cuidado. Por baixo deles, o fundo da gaveta parecia estranhamente espesso. Barrett passou os dedos pelas bordas. Ali havia uma pequena abertura. Ele pressionou uma extremidade e a outra se levantou. Um fundo falso. Seu pulso acelerou quando ele removeu o painel de madeira. Por baixo, havia um livro-razão encadernado em couro, com a capa desgastada pelo uso. Ele o levantou reverentemente e o levou até a janela, onde a luz era melhor. O couro era de boa qualidade, do tipo que durava. Ele o abriu com cuidado. A primeira página estava rotulada com uma caligrafia elegante. Registro de hóspedes de 1931 a 1942. Barrett virou a página e se viu diante de um sistema contábil detalhado. Colunas atravessavam cada página. Nome, data de chegada, data de partida, ocupação e notas. As entradas começavam em outubro de 1931. O primeiro nome era Harold Finch, pintor. Chegou em 12 de outubro de 2031. Partiu em 3 de dezembro de 2031. Precisava de espaço para estúdio e materiais. Concluiu uma série de 6 paisagens. A segunda era Margaret Foster e 3 filhos. Chegaram em 20 de outubro de 2031. Partiram em 15 de novembro de 2031. Marido morto em acidente de fábrica. Sem apoio familiar. Arranjou emprego como governanta em Boston. Entrada após entrada, página após página. Barrett folheava-as lentamente com um espanto crescente. Não se tratava apenas de algumas pessoas ajudadas aqui e ali. Era algo sistemático, organizado. O seu avô tinha montado uma operação completa. Algumas estadias eram breves, 1 ou 2 semanas. Outras duravam meses. As profissões variavam muito. Pintores, compositores, poetas, sindicalistas, professores, professores universitários, operários, agricultores que perderam suas terras. As anotações ao lado de cada nome contavam histórias resumidas de dificuldades e esperança. Victor Laurent, compositor, chegou em 15 de março de 2033, partiu em 2 de agosto de 2033, fugiu da perseguição política em seu país natal, completou uma sinfonia em East Bedum, conseguiu um emprego em uma orquestra em Nova York. A família Kowalski chegou em 1º de junho de 2034. Partiu em 10 de setembro de 2034. Pai colocado na lista negra por atividades sindicais. Família despejada. Filhos receberam aulas particulares de outros hóspedes. Pai encontrou trabalho em Chicago. Dorothy Ashworth, escritora, chegou em 12 de janeiro de 2035. Partiu em 20 de maio de 2035. Obra publicada considerada subversiva. Perdeu o cargo na universidade. Concluiu o manuscrito do primeiro romance. Assinou contrato com a editora. Barrett sentou-se na beira da cama, com o livro aberto no colo. Pegou o celular e começou a procurar nomes. Harold Finch, a primeira entrada. Encontrou uma breve biografia em um site de história da arte. Finch se tornou um respeitado pintor paisagista na década de 1942. Suas obras agora fazem parte do acervo de vários museus. Seu início de carreira foi descrito como obscuro, com uma nota informando que ele havia encontrado sua voz artística durante os anos da Depressão. Victor Laurent. Várias entradas apareceram. Um compositor cujas obras foram executadas por grandes orquestras. Uma biografia mencionava que ele havia imigrado da Europa no início da década de 1932, encontrado refúgio com um patrono particular e concluído sua sinfonia revolucionária em 1933. Dorothy Ashworth Barrett encontrou um obituário de 1978. Ela se tornou uma autora notável, escrevendo sobre movimentos trabalhistas e justiça social. Seu primeiro romance, publicado em 1935, foi controverso, mas aclamado pela crítica. Não havia menção de onde ela o havia escrito. Ele pesquisou mais nomes. Nem todos apareceram em suas pesquisas. Muitos provavelmente tinham vivido vidas tranquilas, desconhecidas fora de seus próprios círculos, mas apareceram o suficiente para confirmar o que o livro Razão lhe dizia.
Seu avô havia abrigado pessoas que passaram a fazer contribuições significativas para a arte, a cultura e a sociedade. Pessoas que poderiam ter desaparecido na pobreza ou em situações piores sem sua intervenção. E ele fez isso discretamente. As biografias do site mencionavam patronos privados ou benfeitores desconhecidos, ou simplesmente ignoravam completamente aqueles anos. Seu avô não pediu reconhecimento, nem agradecimento público. Barrett levantou-se e caminhou até a janela, olhando para os terrenos da propriedade. Ele tentou imaginar esse lugar em 1930. Não abandonado e coberto de mato, mas vivo, cheio de pessoas, artistas trabalhando nos quartos, crianças brincando nos jardins, famílias compartilhando refeições, conversas sobre arte, política e sobrevivência. Seu avô movendo-se por tudo isso, silenciosamente tornando tudo possível. Por que a família apagou essa história? Barrett pensou em seu próprio pai, que morreu jovem. Ele sabia de alguma coisa disso? Ele desaprovava? A família que Barrett lembrava da infância se concentrava na respeitabilidade, no sucesso nos negócios, em manter as aparências. Seu tio tinha uma concessionária de carros. Seus primos trabalhavam com imóveis e finanças. Esse tipo de ativismo, esse abrigo para figuras controversas, organizadores sindicais e refugiados políticos, não se encaixava na imagem que a família cultivava. Talvez tivessem vergonha, ou talvez tivessem medo. As primeiras entradas de 1942 no livro Razão coincidiam com a Segunda Guerra Mundial. Algumas das notas mencionavam pessoas fugindo do fascismo, escapando da perseguição. Esse tipo de trabalho poderia ter atraído a atenção indesejada das autoridades. Era mais fácil fechar a casa, nunca falar sobre isso e fingir que nada tinha acontecido. Barrett sentiu uma onda de raiva contra seus parentes. Seu avô tinha feito algo notável, algo corajoso, e eles tinham enterrado isso por vergonha ou medo. Ele olhou para o livro contábil em suas mãos. Aquilo era história real, história importante. Merecia ser conhecida. Ele passou a hora seguinte fotografando todas as páginas do livro contábil, certificando-se de que as imagens ficassem nítidas e legíveis. Ele as enviou para uma conta de armazenamento em nuvem, criando backups. Acontecesse o que acontecesse, essas informações não se perderiam. No início da tarde, seu estômago lembrou-lhe que precisava de comida de verdade. Ele teria que voltar à cidade, comprar mantimentos e decidir seus próximos passos. Mas, ao trancar a porta da mansão atrás de si, Barrett sabia que não tinha terminado ali. Nem de longe. Essa herança não era um fardo. Era uma responsabilidade. E talvez, apenas talvez, fosse a coisa que daria sentido à sua vida novamente. Ele pensou em seu avô, provavelmente sentado naquela mesma sala de estudos onde Barrett havia encontrado as cartas, ajudando silenciosamente as pessoas enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, sem nunca pedir agradecimentos, sem nunca buscar reconhecimento, apenas fazendo o que precisava ser feito porque era o certo. Barrett queria ser digno desse legado. Ele entrou em sua caminhonete e ligou o motor. Amanhã ele voltaria com mais suprimentos, com as ferramentas adequadas. Ele iria procurar em todos os cômodos, todos os armários, todos os esconderijos possíveis. Seu avô lhe deixara essa propriedade por um motivo. Barrett estava começando a entender qual poderia ser esse motivo. Barrett voltou à propriedade na manhã seguinte com sua caminhonete carregada. Ele comprou um gerador, luzes de trabalho, materiais de limpeza e comida e água suficientes para vários dias. Se quisesse fazer isso direito, precisava ficar ali, mergulhar na busca. O terceiro andar ainda não havia sido explorado. Ele havia notado até a escada estreita que subia do corredor do segundo andar, mas não se aventurou a subir ontem. Agora, com uma lanterna potente na mão, ele subiu as escadas íngremes. O terceiro andar era essencialmente um sótão, embora tivesse sido acabado como espaço habitável em algum momento. O teto era inclinado, seguindo a linha do telhado, e as mansardas proporcionavam luz natural através de pequenas janelas. O espaço havia sido dividido em vários cômodos menores, provavelmente quartos de empregados originalmente. Barrett percorreu-os sistematicamente. A maioria estava vazia, exceto por poeira e insetos mortos. Um continha uma estrutura de cama enferrujada. Outro tinha prateleiras embutidas ao longo de uma parede. No fundo do sótão, ele encontrou um espaço maior que devia ter sido usado para armazenamento. Baús antigos estavam empilhados contra as paredes. Caixas estavam empilhadas em torres tortas. Um manequim de costureira estava em um canto como uma sentinela silenciosa. Ele começou pelos baús. Os primeiros continham roupas de cama, todas estragadas pela umidade e pelo tempo. O quarto baú era diferente. Quando ele o abriu, encontrou-o cuidadosamente embalado com pacotes envoltos em oleado.
Ele pegou um e o desembrulhou lentamente. Dentro havia pinturas pequenas, a maioria feitas em tela ou papel grosso. Ele as espalhou cuidadosamente no chão. Eram boas. Algumas eram paisagens muito bonitas, retratos, naturezas mortas. Cada uma estava lá assinada no canto com iniciais ou nomes breves. FKHFDAV. Nomes do livro Razão, percebeu ele. Barrett sentou-se sobre os calcanhares, olhando para as pinturas dispostas diante dele. Eram obras das pessoas que seu avô havia acolhido. Elas devem ter deixado como presentes, em sinal de gratidão. Ele encontrou mais nos outros baús: esboços, aquarelas, até mesmo algumas pequenas esculturas embrulhadas em tecido. Um baú continha partituras manuscritas com anotações nas margens. Outro continha manuscritos datilografados de contos e poemas, alguns com marcas editoriais. Mas foi o último baú que mais o comoveu. Dentro dele, envoltos em camadas protetoras de tecido, estavam pinturas da própria mansão, mas não como Barrett a conhecia. Estas mostravam a casa viva e vibrante. Numa delas, pessoas sentavam-se na varanda da frente no verão, conversando e rindo. Outra mostrava a mesa da sala de jantar cheia de convidados, pratos e copos refletindo a luz da lâmpada. Uma terceira retratava os jardins em plena floração, com crianças brincando entre os canteiros de flores. Uma pintura em particular chamou sua atenção. Era um retrato de seu avô pintado a óleo em uma pequena tela. O homem na pintura parecia ter cerca de 50 anos, sentado no escritório que Barrett havia revistado ontem. Mas o rosto era diferente das memórias de Barrett, mais suave, os olhos transmitiam calor e algo que poderia ser tristeza. O artista havia capturado alguém gentil, alguém que carregava o peso do sofrimento dos outros, mas o suportava de bom grado. Barrett estudou a pintura por um longo tempo. Este era o avô que ele nunca conhecera. Aquele que escrevia respostas gentis a cartas desesperadas. Aquele que abria suas portas quando o mundo fechava as suas. Ele colocou o retrato de lado com cuidado. Ele iria mantê-lo por perto. Passando para as caixas, Barrett encontrou mais documentos, cartas, centenas delas, semelhantes ao pacote que havia encontrado no escritório. Essas eram mais pessoais, mais emocionais. Pessoas escrevendo depois de terem partido, atualizando seu avô sobre suas vidas, agradecendo-lhe novamente pelo que ele havia feito. Uma carta de 1945. Caro Sr. Cole, talvez o senhor não se lembre de mim. Eu tinha 10 anos quando minha mãe e eu ficamos na sua propriedade no inverno de 1934. Meu pai tinha sido morto e não tínhamos nada. Você nos deu um quarto aconchegante e refeições quentes e nunca nos fez sentir como casos de caridade. Queria que você soubesse que me formei na universidade no mês passado. Vou ser professora. Minha mãe diz que eu deveria escrever para lhe o contar, porque nada disso teria sido possível sem a sua gentileza. Obrigada por nos salvar. Com gratidão, PH, outra de 1952. Sr. Cole, minha sinfonia estreou na semana passada em Viena. Os críticos a consideraram meu melhor trabalho. Pensei em você durante a apresentação porque você estava lá no início, me dando espaço para compor quando eu não tinha para onde recorrer. Espero que esta carta o encontre bem. Você mudou minha vida. Vela Barrett leu carta após carta, cada uma delas um testemunho de vidas tocadas, trajetórias alteradas, possibilidades preservadas. Seu avô tinha feito mais do que fornecer abrigo temporário. Ele tinha dado às pessoas o espaço de que precisavam para sobreviver e eventualmente prosperar. E a família tinha apagado tudo isso. Barrett sentiu sua raiva cristalizar-se em algo mais claro. Não apenas raiva, mas determinação. Essa história merecia ser conhecida. As histórias dessas pessoas mereciam ser contadas. Ele começou a organizar o que tinha encontrado. As pinturas e obras de arte em uma área, as cartas e documentos em outra, os manuscritos e partituras musicais em uma terceira. Ele fotografou tudo, continuando seu arquivo digital. No final da tarde, ele havia percorrido a maior parte do sótão. Suas costas doíam por se curvar sobre os baús e a poeira cobria suas roupas e mãos, mas ele se sentia energizado de uma forma que não sentia há anos. Ele levou o retrato de seu avô para o escritório no andar de baixo e o encostou na parede onde pudesse vê-lo. Então, sentou-se na velha cadeira de couro e pegou seu telefone. Tentou ligar para Iris novamente. Desta vez, ela atendeu. Pai, sua voz era monótona. Iris, obrigado por atender. O que você quer? Estou na propriedade, na casa do seu bisavô. Encontrei algumas coisas importantes. O que estou descobrindo agora é que, nos tempos difíceis, eles vão sinais para a casa do bisavô Silêncio do outro lado da linha.
Ele estava ajudando pessoas. Barrett continuou durante a depressão, artistas, famílias em dificuldades, pessoas que não tinham para onde ir. Ele as abrigou aqui, dezenas delas ao longo dos anos, talvez centenas. Tudo bem. Iris parecia pouco impressionada. Você não entende? É por isso que o testamento era assim. Ele queria que alguém descobrisse isso, que contasse a história. Pai, é uma casa velha cheia de tralhas velhas. Venda-a e siga em frente. Não são tralhas. É história. É um legado. Tenho que ir. Estou no trabalho. Iris, por favor, venha ver. Deixe-me mostrar o que descobri. Não tenho tempo para isso. Adeus, pai. A linha caiu. Barrett ficou olhando para o telefone. A rejeição doeu, mas ele entendeu. Iris tinha sua própria vida, suas próprias preocupações. Ela via isso como ele perseguindo uma história irrelevante em vez de ser prático. Talvez ela estivesse certa. Talvez isso fosse tolice. Ele olhou para o retrato de seu avô. Aqueles olhos gentis e tristes pareciam olhar de volta para ele. Não, isso era importante. Mesmo que sua família ainda não percebesse, mesmo que nunca percebessem, isso era importante. Barrett levantou-se e caminhou até a janela. O sol estava se pondo, pintando os jardins cobertos de mato em tons de ouro e âmbar. Em algum lugar sob aquele emaranhado de ervas daninhas estavam os canteiros de flores onde as crianças costumavam brincar. Em algum lugar nessas salas, as pessoas encontraram esperança quando a esperança parecia impossível. Seu avô lhes deu esse presente. Barrett poderia honrá-lo, garantindo que suas histórias não fossem esquecidas. Ele olhou ao redor do escritório para as pilhas de cartas e fotografias que trouxera do sótão e para o livro Razão aberto sobre a mesa. Amanhã ele continuaria procurando. Ainda havia o porão para explorar e ele mal havia tocado nos quartos do primeiro andar. Mas hoje à noite ele se sentaria ali, na cadeira de seu avô, e leria mais cartas, aprenderia mais histórias, compreenderia mais profundamente o que aquele lugar significava. Pela primeira vez desde o divórcio, desde a lenta dissolução de seu relacionamento com os filhos, desde os longos anos de apenas seguir o movimento, Barrett sentiu que estava fazendo algo importante, mesmo que estivesse fazendo isso sozinho. Barrett passou a manhã seguinte no escritório e foi lá, enquanto vasculhava as gavetas da mesa com mais cuidado, que encontrou a gaveta trancada. Ela estava embutida no lado inferior direito da mesa, e a fechadura era quase invisível, trabalhada na entalhe decorativa. Ele tentou várias chaves do chaveiro que o advogado lhe dera. A terceira girou com um clique relutante. Dentro havia um diário, encadernado em couro, menor que o livro Razão, mais pessoal. Barrett o retirou com cuidado e abriu na primeira página. 1º de janeiro de 1933. Começo este diário como um registro do que acredito ser um trabalho necessário. O mundo fora destas paredes fica mais sombrio a cada dia. Homens que querem trabalhar não conseguem encontrar emprego. Famílias passam fome enquanto grãos apodrecem nos silos. Algo em nossa sociedade se quebrou, e percebo que não posso simplesmente observar o sofrimento sem agir. Barrett virou a página. A caligrafia de seu avô era clara e precisa. 15 de janeiro de 1933. 3 hóspedes atualmente em residência. Harold continua trabalhando no Estúdio Norte. A família Kowalski está se adaptando. As crianças estão magras, mas começando a rir novamente. A senhora Chen chegou ontem da cidade. Seu marido morreu em um acidente de construção. Ela está de luto, mas determinada. Ofereci a ela o quarto leste pelo tempo que for necessário. Entrada após entrada documentava o funcionamento diário do santuário. Seu avô escrevia sobre questões práticas, suprimentos alimentares, custos de aquecimento, reparos necessários, mas também escrevia sobre as próprias pessoas, suas histórias, suas lutas, suas pequenas vitórias. 3 de março de 1933. Harold terminou sua série de paisagens hoje. As pinturas são notáveis. Ele cresceu consideravelmente como artista durante seu tempo aqui. Ele parte amanhã para Filadélfia, onde uma galeria concordou em exibir seu trabalho. Vou sentir falta da companhia dele. Ele joga xadrez muito bem e suas conversas sobre arte têm sido esclarecedoras. 12 de abril de 1933. A senhora Chen decidiu se formar como enfermeira. Eu providenciei para que ela começasse as aulas no Hospital do Condado. Ela diz que quer ajudar os outros da mesma forma que foi ajudada. Acho isso profundamente comovente, mas o diário também revelou os custos desse trabalho. 8 de junho de 1933. Meu filho me visitou hoje. Ele desaprova o que estou fazendo aqui. Ele chamou isso de abrigar radicais e desperdiçar a fortuna da família. Discutimos. Ele saiu irritado. Suspeito que não voltará tão cedo. Isso me entristece.
Mas não posso parar o que sei ser certo simplesmente para apaziguar aqueles que se recusam a ver o sofrimento ao seu redor. Barrett fez uma pausa. Aquele teria sido seu pai. Ele era jovem na época, provavelmente na casa dos 20 anos. Será que ele carregou essa desaprovação por toda a vida? Será que isso moldou a maneira como criou Barrett, mantendo a família distante do avô? Ele continuou lendo. 22 de agosto de 1933. O trabalho está ficando mais difícil. Os custos dos alimentos aumentaram. O sistema de aquecimento precisa de reparos caros antes do inverno. Minhas contas não são inesgotáveis. Mas como posso recusar aqueles que vêm em busca de ajuda? Cada pessoa que chega o faz porque não tem para onde ir. Não sou um homem rico tentando comprar virtude. Sou simplesmente alguém que tem recursos e não pode ignorar aqueles que não os têm. 10 de outubro de 1933. Victor concluiu sua sinfonia hoje. Ele tocou trechos dela para todos nós no piano da sala de estar. Mesmo incompleta, era linda. Ele chorou enquanto tocava o movimento final. Mais tarde, ele me disse que pensava que nunca mais comporia, que sua música havia morrido com sua esperança. Esta casa lhe devolveu sua arte. Não consigo pensar em um uso melhor para esses cômodos. 3 de dezembro de 1933. Aniversário da minha esposa. Ela se foi há 5 anos. Acho que ela teria aprovado o que estou fazendo, embora isso a tivesse preocupado. Ela sempre quis que esta casa estivesse cheia de pessoas, de vida. De certa forma, estou honrando sua memória ao fazer isso, embora não da maneira que nós dois imaginávamos. Barrett continuou lendo, vendo os meses e anos passarem. As anotações tornaram-se mais reflexivas, filosóficas. 15 de março de 1935. Tenho pensado sobre legado. O que restará quando eu partir? O dinheiro passa para os herdeiros, que podem ou não usá-lo com sabedoria. A propriedade se deteriora, mas as vidas que tocamos, as pequenas diferenças que fazemos, talvez elas se espalhem de maneiras que não podemos medir. A jovem que ficou aqui no ano passado escreveu para dizer que publicou sua primeira história. O compositor cuja sinfonia ouvi em rascunho conseguiu um emprego em uma orquestra. A criança que aprendeu a ler nesta mesa pode crescer e ensinar outras pessoas. Essas são as coisas que duram. 4 de julho de 1936, Dia da Independência. Penso sobre o que significa liberdade. Não apenas liberdade política, embora isso seja essencial, mas a liberdade de criar, de pensar, de sobreviver com dignidade. Muitos são privados dessas liberdades pelas circunstâncias, por uma economia que valoriza o lucro acima das pessoas, por uma sociedade que desvia o olhar do sofrimento. Se esta casa pode proporcionar um pequeno espaço onde alguns encontram a liberdade de serem eles mesmos, de fazerem seu trabalho, de simplesmente sobreviverem, então ela serve a um propósito maior do que um mero abrigo. Barrett ficou profundamente comovido com as palavras de seu avô. Não era alguém fazendo caridade para obter reconhecimento. Era alguém lutando com questões morais, tentando viver de acordo com princípios que lhe custaram caro. As entradas posteriores ficaram mais sombrias. 20 de novembro de 1940, o mundo está novamente em guerra. A Europa está em chamas. As notícias trazem histórias de perseguição, de populações deslocadas, de artistas e intelectuais fugindo para salvar suas vidas. Vários escreveram perguntando se eu poderia ajudar. Eu disse que sim, o trabalho se torna mais perigoso agora. Há aqueles que questionariam meus motivos, que veriam a ajuda aos refugiados como suspeita ou subversiva. Mas que escolha eu tenho? Recusar aqueles que morrerão se eu não ajudar? Não posso. 8 de fevereiro de 1941. Minha família parou completamente de falar comigo. Eles temem que a associação com meu trabalho prejudique sua posição social. Meu filho se recusa a me deixar ver meus netos. O isolamento é doloroso, mas eu o aceito. Algumas coisas são mais importantes do que conforto ou aceitação. Barrett colocou o diário sobre a mesa com a garganta apertada. Seu avô havia sido afastado da família décadas antes. O próprio Barrett havia passado pela mesma coisa, o mesmo conflito entre fazer o que achava certo e o que os outros consideravam aceitável, e a menção aos netos, que incluiria o próprio Barrett. Seu pai o mantinha longe desse lugar e desse homem porque desaprovava os princípios do avô. Barrett olhou para o retrato encostado na parede. Agora ele entendia que a tristeza naqueles olhos pintados era solidão. O peso que seu avô carregava não era apenas a responsabilidade pelos outros, mas a perda do amor de sua própria família. Barrett pegou o diário novamente e continuou lendo.
15 de junho de 1942. Preciso fechar a casa em breve. O trabalho se tornou muito perigoso. As autoridades estão observando. Perguntas foram feitas. Vou providenciar para que aqueles que estão aqui atualmente encontrem outras situações. Então trancarei essas portas e deixarei este lugar em silêncio. Mas vou manter registros. Talvez algum dia, quando for seguro, alguém queira saber o que aconteceu aqui. Alguém se importará que essas vidas foram salvas. Essas pessoas foram ajudadas. Alguém entenderá que isso foi importante. As anotações terminavam ali. O resto do diário era páginas em branco. Barrett sentou-se no escritório enquanto a luz da tarde se esvaía. Seu avô sabia que essa história poderia ser enterrada. Ele esperava que algum dia alguém se importasse o suficiente para descobri-la. Esse alguém era Barrett. Ele agora entendia por que havia sido escolhido. Não porque fosse especial, mas porque era o único que poderia se importar o suficiente para procurar, aprender e honrar o que havia sido feito ali. Barrett pegou seu celular e começou a digitar notas. Ele precisava organizar tudo o que havia encontrado, documentar adequadamente e começar a contar essa história de uma forma que fizesse as pessoas entenderem sua importância. Seu avô lhe dera mais do que uma propriedade. Ele lhe deu um propósito, e Barrett não o decepcionaria. Em seu 5º dia na propriedade, Barrett dirigiu até a cidade mais próxima para encontrar a Sociedade Histórica do Condado. O endereço o levou a um pequeno prédio de tijolos em uma rua lateral tranquila, encravado entre a seguradora dela e uma livraria fechada. Lá dentro, o ar cheirava a papel velho e cera para piso. Vitrines alinhavam as paredes, cheias de artefatos da história da cidade, fotografias da rua principal de diferentes décadas, implementos agrícolas, um vestido de noiva de 1890. Uma senhora idosa ergueu os olhos da mesa ao fundo. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque elegante e usava óculos de leitura com uma corrente de contas. Posso ajudá-lo? Sua voz era gentil, com o leve trinado da idade avançada. Espero que sim. Meu nome é Barrett Cole. Estou pesquisando um pouco da história local dos anos 1930 e 1940. Senhora Holley, disse ela, levantando-se e estendendo a mão. Sou a curadora daqui. Faço isso há 30 anos. O que você está procurando especificamente? Barrett hesitou, sem saber o quanto revelar. Eu herdei uma propriedade, a antiga fazenda de carvão na Hollowbrook Road. Tenho encontrado algumas coisas interessantes lá. Os olhos da senhora Holley brilharam. Oh, a Cole Place. Passei por lá algumas vezes ao longo dos anos. É uma pena vê-la tão degradada. Era uma casa e tanto na sua época. Você já ouviu alguma coisa sobre ela? Sobre o que acontecia lá? Ela inclinou a cabeça pensativamente. Não muito. Seu avô era bastante reservado, embora minha avó costumasse contar histórias. Que tipo de histórias? Bem, ela dizia que durante a depressão, a Casa Grande ajudava as pessoas. Ela nunca deu detalhes, apenas que era sabido em círculos discretos que, se você estivesse desesperado, realmente desesperado, poderia encontrar ajuda lá. Mas não se falava abertamente sobre isso. Minha avó dizia que algumas pessoas achavam suspeito ver estranhos indo e vindo. Outros achavam que era generoso, mas ninguém sabia ao certo. Barrett sentiu uma onda de excitação. Você estaria disposta a me ajudar a pesquisar isso? Encontrei documentos, cartas, livros contábeis, registros, evidências de que meu avô estava abrigando pessoas durante tempos difíceis. Artistas, famílias, refugiados. Acho que é uma parte importante da história local. A expressão da senhora Holloway mudou para uma de grande interesse. Seria notável se você pudesse documentar isso. Temos arquivos de jornais aqui. Pode haver referências se procurarmos com atenção. Elas passaram as 3 horas seguintes examinando microfilmes. O jornal local da década de 1930 era fino, publicado apenas semanalmente, focado principalmente em notícias agrícolas e eventos sociais. Mas havia algumas dicas ocasionais. Uma breve menção em 1936, filantropo local homenageado por seu trabalho caritativo discreto. O artigo era irritantemente vago, mas mencionava o nome Cole, outro de 1938. Questões levantadas sobre a população transitória. O artigo discutia as preocupações de alguns residentes sobre pessoas desconhecidas que passavam pela área, mas não oferecia detalhes. Uma página social de 1934 mencionava uma noite musical em uma residência particular sem nomes, mas com uma descrição que correspondia à propriedade. É tudo muito cauteloso, observou a senhora Holley. Como se as pessoas soubessem que algo estava acontecendo, mas não soubessem bem o que dizer sobre isso. Ele estava protegendo-os, disse Barrett. As pessoas que ele ajudava,
Algumas provavelmente eram politicamente controversas, organizadores sindicais, ativistas. Durante a depressão, isso poderia ser perigoso. E mais tarde, quando ele estava ajudando refugiados da Europa, isso poderia ter atraído o escrutínio do governo. A Sra. Holley acenou com a cabeça lentamente. Isso faz sentido. As pessoas tinham medo naquela época. Medo de comunistas, medo de estrangeiros, medo de qualquer um que desafiasse o status quo. Seu avô teria que ser muito cuidadoso. E ele era. Ele mantinha registros detalhados, mas os escondia. A casa foi fechada após a guerra. A família nunca falava sobre nada disso. Por que não? Barrett pensou em seu pai, no tio que ficara tão irritado no funeral. Talvez vergonha ou medo. Eles queriam respeitabilidade. Esse tipo de ativismo, essa associação com figuras controversas, não se encaixava na imagem que eles queriam. A Sra. Holley tirou os óculos e os limpou pensativamente. Sabe, Sr. Cole, isso pode ser significativo além da história local. A rede de pessoas que a ajudaram durante a depressão e os anos de guerra. Não sabemos tanto sobre elas quanto deveríamos. Cidadãos comuns que usam seus recursos para fazer a diferença. Os registros do seu avô poderiam preencher lacunas nos registros históricos. Quero documentar isso adequadamente. Barrett disse, quero que as pessoas saibam o que ele fez. Você deveria entrar em contato com a Universidade Estadual. Eles têm um departamento de história especializado nessa época. Conheço um dos professores de lá, o Dr. Whitmore. Ele ficaria muito interessado no que você descobriu. Ela anotou as informações de contato em um pedaço de papel e entregou a Barrett. Obrigado, disse ele. Isso ajuda mais do que você imagina. Obrigado por trazer isso à tona. A história é importante, Sr. Cole. Especialmente a história de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Barrett voltou para a propriedade ao anoitecer. A conversa com a Sra. Holley o havia energizado. Aquilo não era mais apenas uma busca pessoal. Era um trabalho histórico de verdade. De volta à mansão, ele foi ao porão pela primeira vez. Ele vinha adiando isso. Porões em casas abandonadas nunca eram agradáveis, mas se seu avô havia escondido coisas nos andares superiores, poderia haver mais coisas lá embaixo. As escadas do porão eram de pedra, desgastadas no centro por gerações de pés. Barrett desceu com cuidado, o feixe de luz de sua lanterna cortando a escuridão. O porão era grande, dividido em várias salas. Uma antiga sala de carvão, ainda com restos de poeira preta cobrindo tudo. Uma área de lavanderia com tanques antigos. Depósitos com prateleiras vazias. O ar era úmido e frio. A água havia penetrado pela fundação em alguns pontos, deixando manchas escuras nas paredes. O piso era irregular, concreto derramado em seções. Barrett caminhou lentamente pelo espaço, seus passos ecoando. Nada parecia notável à primeira vista, apenas os detritos comuns de uma casa antiga. Então, no depósito mais distante, ele percebeu algo estranho. Quando ele caminhou por uma seção específica do piso, ouviu um som oco sob seus pés, diferente do resto do concreto. Ele se ajoelhou e passou as mãos pela superfície. Mal visíveis à luz da lanterna, havia uma junção no concreto, uma seção de talvez 1 metro quadrado que havia sido cortada e substituída. Com o coração acelerado, Barrett voltou ao caminhão para pegar um pé de cabra. Levou 20 minutos para fazer a alavanca, mas finalmente a seção de concreto se levantou. Não era concreto sólido, apenas uma fina camada que disfarçava um compartimento secreto. Dentro havia uma caixa de metal, excedente militar, à prova d'água, projetada para proteger documentos. Barrett a levantou com cuidado. A caixa era pesada, cheia. A tampa estava selada com cera que endurecera ao longo das décadas. Ele a levou para o andar de cima, para o escritório, colocou-a sobre a mesa sob a luz de trabalho e cuidadosamente quebrou o selo. Dentro havia documentos embrulhados em um pano oleado. Barrett os desembrulhou com as mãos trêmulas. A primeira coisa que viu foi uma lista de nomes, dezenas deles, mas diferentes das entradas do livro Razão. Esses nomes estavam marcados com datas de 1939 a 1941. Ao lado de cada nome havia anotações. Chegou de Hamburgo, fugiu de Berlim, família de 4 pessoas de Viena. Barrett prendeu a respiração. Não eram apenas pessoas buscando abrigo da pobreza. Eram refugiados fugindo da perseguição nazista. Abaixo da lista havia cartas, algumas em inglês, outras em alemão, outras em idiomas que Barrett não conseguia identificar. Todas expressavam gratidão desesperada pela ajuda com a fuga, com a passagem, com a sobrevivência. Seu avô não tinha apenas abrigado pessoas, ele tinha ajudado a resgatá-las. A dimensão do que Barrett tinha descoberto, de repente,
parecia avassaladora. Era maior do que ele imaginava, mais importante, mais perigoso na época, e sua família tinha enterrado tudo isso. Barrett sentou-se no escritório escuro, cercado pelas evidências da coragem de seu avô, e sentiu o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros. Essa história precisava ser contada, custe o que custasse. Barrett passou os 2 dias seguintes fotografando e catalogando tudo o que havia na caixa de metal. Os documentos pintaram um quadro que era ao mesmo tempo inspirador e preocupante. Seu avô não havia trabalhado sozinho. As cartas faziam referência à rede, uma coalizão informal de cidadãos particulares, membros do clero e funcionários solidários que ajudaram pessoas a fugir da Europa nos anos que antecederam e durante o início da guerra. Uma carta datada de 1º de agosto de 1939, pouco antes do início da guerra na Europa, deixava isso claro. Sr. Cole, sua ajuda tem sido inestimável para nossos esforços. As 3 famílias que você abrigou no mês passado foram realocadas com segurança. Temos mais a caminho. A situação fica mais desesperadora a cada dia. Aqueles que conseguem ver o que está por vir estão tentando sair, mas os canais oficiais estão sobrecarregados ou totalmente fechados. Pessoas como você, dispostas a fornecer abrigo temporário e assistência financeira, estão literalmente salvando vidas. As autoridades podem não entender o que estamos fazendo. Alguns podem ver isso com desconfiança, mas a história nos julgará se agimos quando era necessário agir. Outro documento era um mapa desenhado à mão mostrando as conexões entre casas seguras em 3 estados. O Colate estava marcado como local principal, com linhas conectando-o a outros locais. Alguns estavam identificados com nomes que Barrett não reconhecia. Outros estavam marcados apenas com iniciais. Os registros financeiros mostravam somas substanciais pagas por passagens de navio, bilhetes de trem e honorários advocatícios para a documentação de imigração. Seu avô havia gasto uma fortuna nesses esforços de resgate. Uma entrada no livro contábil de 1940 fez Barrett sentir um nó na garganta. A família Levin, mãe, pai e 2 filhas de 8 e 11 anos, chegou de Hamburgo via Nova York. O pai era professor universitário, demitido e ameaçado. A família ficou 4 meses enquanto eram feitos os preparativos para a viagem à Califórnia. As meninas aprenderam inglês com outros hóspedes. A mãe ajudava na cozinha. O pai escreveu cartas procurando um cargo acadêmico. Por fim, conseguiu um cargo de professor em Los Angeles. Partiu em 15 de junho de 1940. A profunda gratidão do pai dizia que não tínhamos salvado apenas vidas, mas também futuros. Barrett pesquisou online pelo nome Levan, professor, Los Angeles, e 1940 segundos. Após várias tentativas com diferentes combinações, ele encontrou um obituário de 1982. Dr. Isaac Levan, professor emérito de matemática, deixou sua esposa e 2 filhas, ambas educadoras. O obituário mencionava sua fuga da Alemanha com a ajuda de um benfeitor anônimo, a quem ele acreditava ter salvado sua família. Essas 2 filhas, agora com mais de 80 anos, se ainda estiverem vivas, devem toda a sua vida à coragem de seu avô. Outro documento deixou Barrett paralisado. Era um telegrama datado de novembro de 1941, pouco antes de Pearl Harbor. Pare imediatamente. Pare com as investigações do governo. Pare de se associar a refugiados considerados suspeitos. Pare de arriscar sua segurança. Pare a operação secreta. Pare. Seu avô estava sob investigação. O FBI ou alguma outra agência o estava vigiando. No clima da época, ajudar refugiados podia ser visto como subversivo, potencialmente perigoso para a segurança nacional. Uma nota manuscrita estava anexada ao telegrama. Vou concluir os preparativos para aqueles que estão aqui atualmente, mas devo fechar a casa. O risco ficou grande demais. Não para mim, mas para aqueles que ajudo, se eu for preso. Isso chamaria a atenção e colocaria em risco toda a rede. Vou selar os registros e esperar que algum dia, quando o mundo tiver mudado, alguém compreenda o que tentamos fazer. Foi por isso que a casa foi abandonada, que a família apagou essa história. Nos 1940 segundos e 50 segundos durante o Red Scare e o início da Guerra Fria, ter um histórico de abrigar figuras controversas e refugiados poderia destruir a reputação de uma família. Ou pior, seu pai teria entre 20 e 30 anos na época, idade suficiente para entender o perigo potencial, idade suficiente para decidir que o caminho mais seguro era fechar a casa, nunca falar sobre isso e esperar que o passado permanecesse enterrado. Barrett recostou-se com a mente a mil. Esta não era apenas uma história de caridade na era da depressão.
Era sobre operações de resgate durante um dos períodos mais sombrios da história. Seu avô fazia parte de uma rede clandestina que salvava vidas enquanto operava sob a suspeita do governo. O significado histórico era enorme, mas as implicações para sua família também eram. Seu tio e seus primos cresceram sabendo, ou pelo menos suspeitando, que havia segredos no passado da família. Segredos que poderiam ser perigosos se revelados. Eles passaram a vida mantendo distância desses segredos, construindo identidades respeitáveis, distantes de qualquer indício de controvérsia. E agora Barrett estava prestes a trazer tudo isso à tona. Ele entendia melhor a raiva deles agora. Não se tratava apenas de uma herança. Era o medo de que o passado voltasse para assombrá-los. Mas esse medo não justificava apagar a verdade. Barrett pegou seu telefone e ligou para o número que a senhora Holley lhe dera. Uma secretária atendeu e Barrett pediu para falar com o Dr. Whitmore. Posso dizer a ele do que se trata? História local. Os 1930 segundos e 40 segundos de evidência de um santuário privado e uma operação de resgate. Houve uma pausa. Aguarde, por favor. Um momento depois, uma voz masculina atendeu a linha. Aqui é o Dr. Whitmore. Barrett explicou quem era e o que havia descoberto. Ele tentou ser breve, mas o professor o interrompeu com perguntas. Onde exatamente ficava a propriedade? Que tipo de registros? Quantas pessoas? Sr. Cole, se o que você está descrevendo é verdadeiro, isso é extremamente significativo. Há muito pouca documentação sobre esforços privados de resgate nessa região. A maior parte do que sabemos vem de cidades costeiras ou de organizações oficiais de refugiados. Um santuário em funcionamento e parte de uma rede mais ampla que poderia preencher lacunas importantes em nosso entendimento. Gostaria de ter isso devidamente documentado, disse Barrett. Antes, ele fez uma pausa. Antes que minha família tente me impedir, eles se opõem a isso. Eles não estão felizes por eu ter herdado a propriedade e quando descobrirem o que estou revelando, ficarão ainda menos felizes. O Dr. Whitmore ficou em silêncio por um momento. Sr. Cole, aprecio seu compromisso com a verdade histórica, mas devo avisá-lo que esse tipo de revelação pode ser complicado. Pode haver pessoas vivas ligadas a essa história que tenham motivos para mantê-la em segredo. Razões políticas, razões pessoais. Você precisa estar preparado para a resistência. Eu entendo. Dito isso, se você estiver disposto a prosseguir, gostaria de trazer uma equipe para avaliar suas descobertas. Podemos ajudar com métodos de arquivamento adequados, contexto histórico, autenticação. Este fim de semana seria bom? Barrett concordou e deu a ele o endereço. Depois de desligar, Barrett sentou-se no silencioso escritório. O retrato de seu avô o observava de onde estava encostado na parede. Espero estar fazendo a coisa certa, disse Barrett em voz alta para a sala vazia. A casa se acalmou ao seu redor, com a madeira velha rangendo. Por um momento, Barrett quase imaginou ouvir vozes, ecos de todas as pessoas que encontraram refúgio ali. Artistas e ativistas, famílias e fugitivos, os desesperados e os determinados. Eles merecem ser lembrados. Suas histórias merecem ser contadas. Fosse o que fosse que acontecesse a seguir, Barrett iria levar isto até ao fim. Ele pegou no seu laptop e começou a redigir um e-mail para o jornal local. Se ia fazer isto, mais valia começar a sensibilizar o público. Quanto mais pessoas soubessem desta história, mais difícil seria para alguém suprimi-la. Ele escreveu cuidadosamente, escolhendo as palavras com precisão. Explicou a descoberta, o significado histórico, as histórias humanas por trás dos documentos. Ofereceu-se para dar entrevistas e acesso aos materiais. Antes que pudesse reconsiderar, ele clicou em enviar. Então, ligou para a filha novamente. Desta vez, deixou uma mensagem de voz. Iris, é o papai. Sei que você acha isso uma tolice, mas preciso que entenda uma coisa. Seu bisavô salvou vidas. Vidas reais. Ele arriscou tudo para ajudar pessoas quando ninguém mais o faria. Vou contar essa história e vou garantir que o espólio honre o legado dele. Espero que você eventualmente entenda por que isso é importante. Eu te amo. Ele encerrou a ligação e sentou-se na escuridão crescente. A sorte estava lançada. Não havia mais volta agora. O Dr. Whitmore chegou na manhã de sábado com 3 estudantes de pós-graduação, todos carregando maletas de equipamentos e câmeras. Barrett os recebeu na porta da frente, subitamente consciente de como devia estar desalinhado depois de uma semana, vivendo em condições precárias na mansão. O professor era mais jovem do que Barrett esperava, talvez com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos intensos por trás de óculos de armação de metal. Ele apertou a mão de Barrett com firmeza.
Este lugar é incrível, disse ele, olhando para a fachada. É neogótico, não é? Construído em 1882. Não tenho certeza da data exata, admitiu Barrett. Ainda estou aprendendo sobre isso. Bem, vamos ver o que você encontrou. Barrett os levou para o escritório. Ele organizou tudo da melhor maneira possível. As cartas em ordem cronológica, os livros contábeis abertos nas páginas importantes, os documentos do porão dispostos sobre a mesa, o retrato de seu avô presidindo tudo em seu lugar contra a parede. O Dr. Whitmore calçou luvas de algodão antes de tocar em qualquer coisa. Ele examinou o livro contábil primeiro, virando as páginas lentamente, ocasionalmente murmurando para si mesmo. Os estudantes de pós-graduação fotografaram tudo com câmeras profissionais, fazendo anotações em tablets. Isso é extraordinário, disse o professor após 20 minutos. Os detalhes, o escopo. E você diz que há cartas também. Barrett mostrou-lhe os pacotes. O Dr. Whitmore leu vários, sua expressão ficando cada vez mais absorta. Sr. Cole, você entende o que tem aqui? Isso não é apenas história local. Isso documenta uma parte do esforço mais amplo de resistência. Cidadãos comuns criando redes para ajudar refugiados. Sabíamos que essas redes existiam, mas a documentação era escassa. A maioria das pessoas destruiu os registros por medo. Seu avô preservou os dele. Ele os escondeu. Barrett disse que sabia que eles poderiam ser perigosos. Homem inteligente. O Dr. Whitmore olhou para o retrato. Posso perguntar qual era a sua relação com ele? Eu mal o conhecia. Meu pai nos manteve separados. Eu o vi talvez 5 vezes enquanto crescia. Ele parecia severo, distante. Eu nunca imaginei nada disso. E sua família? Como eles se sentem sobre você revelar essa história? Barrett cerrou os dentes. Eles não estão falando comigo. Eles acham que a herança foi injusta. E eu suspeito que, quando souberem que estou tornando isso público, ficarão furiosos porque isso contradiz a imagem da família que eles construíram. Exatamente. O Dr. Whitmore acenou lentamente com a cabeça. Já vi isso antes. Famílias cujos antepassados fizeram coisas controversas, mesmo coisas nobres, às vezes preferem enterrar essa história em vez de arriscar a associação com ela, especialmente se essas ações envolveram política ou ativismo. Uma das estudantes de pós-graduação, uma jovem de cabelos escuros, falou: Dr. Whitmore, acho que precisa ver isto. Ela tinha estado a examinar os documentos da Kev. Agora, segurava uma lista de nomes. Várias dessas pessoas se tornaram bastante proeminentes após a guerra. Esta aqui, ela apontou, fundou uma importante instituição cultural. Este se tornou um notável ativista dos direitos civis. Este era um compositor cujas obras ainda são executadas hoje. O Dr. Whitmore se aproximou para olhar. Suas sobrancelhas se ergueram. Você está certa. Isso é notável. As pessoas que seu avô ajudou acabaram dando contribuições significativas para a cultura e a sociedade americanas. Ele lhes deu a chance de sobreviver, disse Barrett baixinho, de continuar fazendo seu trabalho. Mais do que isso, ele lhes deu esperança quando a esperança era escassa. O professor se virou para Barrett. Isso precisa ser preservado adequadamente, arquivado, pesquisado e, eventualmente, disponibilizado para estudiosos. Você estaria disposta a trabalhar com a universidade nisso? Sim, é isso que eu quero. Vai levar tempo, meses, possivelmente mais. Precisaremos verificar documentos, conduzir histórias orais com quaisquer indivíduos sobreviventes ou descendentes, juntar as peças da história completa. Eu entendo. E, Sr. Cole, quando isso se tornar público, e vai se tornar, você precisa se preparar para a atenção. Atenção da mídia, possivelmente desafios legais de sua família, pessoas se apresentando com suas próprias conexões com a história. Você está pronto para isso? Barrett pensou em sua vida tranquila, seu trabalho na construção civil, seu apartamento vazio, seus filhos distantes. Sim, disse ele, e estou pronto. Eles passaram o resto do dia examinando os materiais. Os alunos de pós-graduação tiraram centenas de fotos. O Dr. Whitmore conduziu uma entrevista gravada com Barrett, documentando como ele descobriu tudo, o que sabia sobre a vida de seu avô, quais eram seus planos para a propriedade. À medida que a tarde avançava, o telefone de Barrett começou a tocar. Ele desligou o som, mas podia ver as chamadas chegando. Seu tio, 2 primos, números que ele não reconhecia. Finalmente, ele saiu para verificar sua caixa postal. A primeira mensagem era de seu tio, com a voz trêmula de raiva. Você não tinha o direito, nenhum direito de vasculhar o passado, nenhum direito de arrastar esta família pela lama. Vou chamar advogados, Barrett. Você não vai se safar com isso.
A segunda era de um primo. Não acredito que você está fazendo isso. Você tem ideia do tipo de atenção que isso vai atrair? Os negócios do nosso pai, nossa reputação. Você vai destruir tudo por teimosia. Havia mais 5 mensagens, todas no mesmo tom. Raiva, ameaças, acusações. Mas a última mensagem era diferente. Pai, é a Iris. Sua voz estava abafada. Eu vi o artigo, a matéria preliminar que o jornal publicou online. Eu li. Eu não sabia nada disso sobre o bisavô, sobre o que ele fez. Eu preciso pensar sobre isso, mas talvez você estivesse certo. Talvez isso seja importante. Ligue-me quando puder. Barrett ficou na escadaria da frente, olhando para o terreno coberto de mato, e sentiu algo se soltar em seu peito. Iris tinha ligado. Ela tinha lido o artigo. Ela estava pensando sobre isso. Talvez a reconciliação fosse possível, afinal. O Dr. Whitmore saiu da casa. Sr. Cole, estamos terminando por hoje, mas eu queria discutir os próximos passos. Eles conversaram por mais 1 hora. A universidade faria uma parceria com Barrett para criar uma fundação. A propriedade seria designada como um local histórico. O trabalho de restauração começaria para estabilizar a estrutura. Eventualmente, parte da casa se tornaria um pequeno museu e centro educacional. O trabalho do seu avô não terminou em 1942, disse o Dr. Whitmore. Você o está continuando de uma forma diferente, proporcionando um refúgio para essa história, garantindo que essas histórias sobrevivam. Depois que o professor e seus alunos partiram, Barrett voltou para dentro. A casa parecia diferente agora, não apenas abandonada e triste, mas com um propósito, a espera. Ele subiu as escadas até o quarto principal e ficou olhando pela janela enquanto o sol se punha. Amanhã, o jornal publicaria um artigo mais completo. A história se espalharia. Haveria entrevistas, mais atenção, provavelmente mais conflitos com sua família. Mas também haveria pessoas descendentes daqueles que seu avô havia ajudado. Historiadores interessados, na verdade. Talvez até mesmo seus próprios filhos, que passariam a entender por que isso era importante. Barrett passou anos à deriva, vivendo mecanicamente, sentindo-se desconectado de tudo e de todos. Agora, pela primeira vez desde o divórcio, desde que perdeu a proximidade com Iris e Graham, ele se sentia ancorado. Seu avô lhe deixara esse lugar não porque ele fosse especial, mas porque era ele quem se importaria, quem enxergaria além da decadência e veria o significado por trás dela. Quem honraria o passado em vez de enterrá-lo? Barrett pegou o telefone e ligou de volta para Iris. Ela atendeu na segunda chamada. Pai, obrigada por ligar, ele disse. Obrigado por ler o artigo. Tenho muitas perguntas. Tenho muitas respostas. Você viria ver a casa? Deixe-me mostrar o que descobri. Houve uma longa pausa, então baixinho. Sim, acho que vou. Neste fim de semana. Neste fim de semana. Eles conversaram por mais alguns minutos, hesitantes, mas sinceros. Quando Barrett desligou, ele estava sorrindo. Fosse o que fosse que viesse a seguir, ele não enfrentaria sozinho. O artigo do jornal apareceu na primeira página na terça-feira de manhã. Barrett comprou 3 exemplares na loja da cidade e abriu um deles no capô de sua caminhonete para ler. Mansão local escondeu o santuário secreto durante a Depressão e os anos de guerra. A manchete ocupava toda a parte superior da página. Abaixo dela, havia uma fotografia da propriedade e, ao lado, uma reprodução do retrato de seu avô, tirado no escritório. O artigo era completo. O repórter entrevistou Barrett longamente e o Dr. Whitmore forneceu o contexto histórico. Havia trechos de cartas, nomes do livro Razão, descrições da rede de resgate. A matéria explicava como a propriedade de carvão serviu de refúgio para dezenas de pessoas por mais de uma década e mencionava com cuidado, mas claramente, que a família havia ocultado deliberadamente essa história por décadas. O telefone de Barrett começou a tocar antes que ele voltasse para a propriedade. As primeiras ligações foram de outros jornais. Um jornal regional queria fazer uma matéria mais longa. Uma revista estava interessada em um perfil. Veículos de comunicação nacionais começaram a entrar em contato. Esse era o tipo de história de interesse humano que causava grande repercussão. Mas havia outras ligações também. Uma senhora idosa que disse que sua mãe havia ficado na propriedade em 1934. Um homem cujo avô, que era compositor, havia se abrigado lá. Um genealogista trabalhando em uma árvore genealógica que se conectava a um dos nomes no livro Razão. Barrett tomou notas, prometeu conversas de acompanhamento e se sentiu impressionado com a resposta. Então veio a ligação que o fez parar o carro à beira da estrada. Sr. Cole, meu nome é Ruth Adler. Estou ligando de Nova York.
Acredito que seu avô salvou a vida da minha família. Sua voz era forte, apesar da idade. Ela disse a ele que tinha 91 anos. Minha família, meus pais, minha irmã mais velha e eu chegamos à casa do seu avô em outubro de 1938. Eu tinha 7 anos. Tínhamos fugido de Viena. Meu pai era professor, judeu, e a situação havia se tornado impossível. Chegamos a Nova York, mas não tínhamos dinheiro, nem conexões, nem para onde ir. Alguém da comunidade de refugiados nos falou sobre uma rede que ajudava as pessoas. Fomos enviados para a propriedade do seu avô. Barrett ouvia, com os olhos cheios de lágrimas. Ficamos 4 meses, ela continuou. Seu avô nos deu quartos no segundo andar. Minha irmã e eu dividíamos um quarto com papel de parede amarelo. Ainda me lembro daquele papel de parede amarelo. Os outros hóspedes nos ensinaram inglês. Seu avô nos comprou casacos de inverno. Ele pagou para meu pai viajar para entrevistas para cargos de professor. No Natal, mesmo sendo judeus, ele nos deu presentes, pequenas coisas, mas nós não tínhamos nada. Esses presentes significavam tudo, você sabia? Barrett teve que limpar a garganta. Sua família sobreviveu à guerra? Sim. Graças ao seu avô, nós sobrevivemos. Meu pai encontrou um emprego em uma faculdade em Ohio. Nos mudamos para lá em fevereiro de 1939. Minha irmã se tornou médica. Eu me tornei professora. Nós duas nos casamos e tivemos filhos. Tenho 5 netos agora, Sr. Cole. 5 netos que existem porque seu avô nos ajudou quando não tínhamos mais para onde recorrer. Barrett não conseguia falar. Eu li o artigo online esta manhã, Ruth continuou. Há anos venho tentando descobrir o que aconteceu com seu avô, mas nunca soube muitos detalhes. Apenas que a casa ficava em algum lugar do seu estado e que o nome do homem era Cole. Quando vi o artigo, eu soube. Eu me lembrei. Obrigado, Barrett conseguiu dizer. Obrigado por ligar, por me contar. Não, Sr. Cole. Obrigada por honrar a memória dele, por garantir que as pessoas saibam o que ele fez. Tentamos encontrá-lo depois da guerra para agradecer adequadamente, mas a casa estava fechada. Pensamos que talvez ele tivesse morrido. Minha mãe ficou com o coração partido por nunca ter conseguido agradecer a ele mais uma vez. Eles conversaram por mais 20 minutos. Ruth tinha documentos, fotografias antigas, uma carta que o pai dela tinha escrito ao irmão mencionando o homem bondoso que nos acolheu, até um desenho infantil que ela tinha feito da mansão. Gostaria de doar isto ao seu museu, disse ela. Se o estiver a criar, nós estamos. E sim, por favor, seria maravilhoso. Depois de desligarem, Barrett sentou-se em sua caminhonete à beira da estrada e chorou. Ele chorou por seu avô, que morrera sem saber que as pessoas que ele ajudara ainda se lembravam dele. Ele chorou por Ruth e sua família, por tudo o que eles haviam sobrevivido. Ele chorou pela conexão que havia sido quebrada e agora estava sendo restaurada. Quando ele finalmente voltou para a propriedade, havia um carro na garagem que ele não reconheceu. Quando ele parou, seu tio saiu do banco do motorista, seguido por 2 primos de Barrett. O rosto de seu tio estava vermelho de raiva. Ele caminhou em direção a Barrett assim que ele saiu da caminhonete. Você foi longe demais, disse seu tio com a voz trêmula. Esse artigo é calúnia. Você fez nossa família parecer que estávamos escondendo algo vergonhoso. Você estava escondendo algo, disse Barrett calmamente. Algo importante. Era um assunto de família, um assunto privado. Você não tinha o direito de divulgá-lo publicamente. Não é apenas um assunto de família. É história. É importante. Seu primo deu um passo à frente. Você está destruindo nossa reputação. Você entende isso? As pessoas estão fazendo perguntas sobre por que mantivemos isso em segredo, sobre o que mais poderíamos estar escondendo. Talvez elas devessem fazer essas perguntas. As mãos de seu tio se fecharam em punhos. Vou entrar com uma ação judicial. O testamento era inválido. Você manipulou um homem moribundo. Esta propriedade deve ser dividida entre todos nós. E quando isso acontecer, a primeira coisa que faremos é queimar cada pedaço de papel daquela casa. Barrett sentiu algo endurecer dentro dele. Você não vai fazer isso porque eu tenho cópias de tudo. Arquivos digitais. A universidade tem cópias. A sociedade histórica tem cópias. Você não pode mais apagar isso. Seu hipócrita. Encontrei a escritura original. Barrett interrompeu com as anotações manuscritas do avô. Ele queria especificamente que essa propriedade fosse usada para fins humanitários, para continuar o trabalho que ele começou. Já entrei com a papelada para criar uma fundação. A propriedade nunca será vendida ou dividida. Será um local histórico, um museu e um centro educacional. Era isso que ele queria. E é isso que vai acontecer. Seu tio ficou olhando para ele, sem palavras. Agora, gostaria que você fosse embora, disse Barrett calmamente.
Esta é uma propriedade privada e você não é bem-vindo aqui. Por um momento, ele pensou que seu tio poderia realmente atacá-lo, mas em vez disso, o homem mais velho se virou e voltou para o carro. Isso não acabou! Gritou ele antes de bater a porta. Barrett observou-os se afastarem com o coração batendo forte. Talvez não tivesse acabado, mas Barrett havia vencido essa rodada. Barrett ficou sozinho na garagem, observando a poeira baixar no local onde o carro de seu tio havia desaparecido pela estrada de cascalho. Suas mãos tremiam, a adrenalina ainda corria em seu corpo devido ao confronto. Ele respirou fundo e voltou para a casa. Quando chegou à escada da frente, outro carro apareceu no final da garagem. Desta vez, ele reconheceu o sedã prateado de Iris. Ela estacionou ao lado da caminhonete dele e saiu lentamente. Parecia insegura, com os braços cruzados em volta do corpo, apesar do clima ameno. Pai, Iris, vocês vieram? Eu disse que viria. Ela olhou para a mansão, observando a fachada em ruínas e os jardins cobertos de mato. É isso mesmo. Eles ficaram em silêncio constrangedor por um momento. Então a Iris disse, ele está. Ele ameaçou me processar. Iris franziu a testa. Pela herança? Por tudo. O artigo, a atenção, tornar pública a história da família. Ele acha que estou destruindo a reputação deles. Você está? Barrett olhou para a filha. Estou dizendo a verdade. Se isso prejudica reputações que foram construídas com base em esconder a verdade, então talvez essas reputações mereçam ser prejudicadas. Iris o estudou por um longo momento. Isso não parece com você. Você sempre foi aquele que ficava calado, que não causava problemas. Talvez eu estivesse cansado de ficar calado. Ela assentiu lentamente. Posso ver? O que você encontrou? Barrett a levou para dentro e subiu até o escritório. Ele havia organizado tudo cuidadosamente, criando uma narrativa cronológica através dos documentos. Ele começou pelo início, mostrando a ela as primeiras cartas de 1932, explicando o que cada peça significava. Iris pegou o livro Razão, virando as páginas cuidadosamente. Todas essas pessoas, ela disse baixinho. Ele ajudou todas essas pessoas por mais de uma década. Silenciosamente, sem pedir reconhecimento, ela passou para as cartas do porão, aquelas sobre refugiados. Barrett a observou ler, viu sua expressão mudar de curiosidade para algo mais profundo. Eu não sabia, ela disse finalmente. Eu sabia que meu bisavô era rico, que havia algumas propriedades antigas, mas ninguém nunca falava sobre ele. Era como se ele não existisse. Seu avô, meu pai, tinha vergonha dele, ou medo dele, ou ambos. Ele nos manteve longe daqui, longe dessa história. Por quê? Porque em 1940, ajudar refugiados e ativistas podia ser perigoso, podia trazer o escrutínio do governo, arruinar carreiras, destruir a posição social. Então, a família fechou a casa e fingiu que nada disso tinha acontecido. Iris pousou a carta que estava lendo e olhou para o retrato do seu bisavô. Ele parece gentil. Acho que ele era. Gostaria de tê-lo conhecido. Eu também. Passaram a hora seguinte a rever tudo. Barrett mostrou-lhe as obras de arte do sótão, a caixa de música, os diários. Ele contou a ela sobre o telefonema de Ruth Adler, sobre os outros descendentes que haviam entrado em contato. Quando finalmente se sentaram nas cadeiras gastas do escritório, Iris disse, desculpe, pai. Pelo quê? Por ter cortado relações com você? Por ter ficado com raiva da herança? Eu achava, não sei o que achava, que você estava sendo egoísta, talvez. Ou que você havia manipulado as coisas de alguma forma. Eu acreditei no que o tio Paul disse. Ele estava errado. Agora eu sei disso. Ela olhou ao redor do escritório. Isso é importante. O que o bisavô fez. O que você está fazendo para preservar isso é importante. Eu estava errada em descartar isso. Barrett sentiu a garganta apertar. Senti sua falta. Também senti sua falta. Iris se aproximou e pegou sua mão. Tenho pensado muito desde que mamãe se foi. Sobre família, sobre o que é importante. Deixei o trabalho consumir tudo. Parei de ligar, parei de visitar. Usei a ocupação como desculpa. Mas, na verdade, eu estava apenas, não sei, com medo de me mostrar vulnerável. Talvez com medo de precisar das pessoas. Você é minha filha. Sempre será importante para mim. Quero ajudar, disse Iris, com a fundação, com a preservação deste lugar, se você me deixar. Claro, adoraria isso. E acho... Ela fez uma pausa. Ele não vai responder. Não falamos há mais de um ano. Tente mesmo assim. Mande o artigo para ele. Dê uma chance a ele. Barrett assentiu. Eu vou fazer isso. Eles saíram juntos enquanto o sol se punha no horizonte. A propriedade parecia diferente para Barrett agora.
Menos como um fardo e mais como uma promessa. Uma promessa que ele finalmente estava cumprindo. Haverá uma cerimônia de inauguração, disse ele, em cerca de 6 meses, assim que tivermos estabilizado a estrutura e montado as primeiras exposições. Você virá? Estarei lá. Levarei minha filha, sua neta. Ela deve ver isso e entender de onde vem. Gostaria muito. Iris virou-se para encará-lo. Tenho orgulho de você, pai, por enfrentar o tio Paul e fazer o que é certo, mesmo que seja difícil. Acho que nunca lhe disse isso. Barrett a puxou para um abraço. Ela o abraçou com força e, pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha uma família novamente. Uma família de verdade, não pessoas ligadas apenas por obrigação ou sangue, mas pessoas que entendiam o que era importante. Quando Iris finalmente foi embora, prometendo voltar no fim de semana seguinte para ajudar no planejamento, Barrett ficou na escadaria da frente e olhou para a mansão. Obrigado, disse ele baixinho, para seu avô, para a Keazam, para qualquer força que o tivesse trazido até ali. Pela primeira vez em muito tempo, Barrett Cole sentiu que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, em um sábado quente de abril, Barrett ficou na escadaria da frente da propriedade e observou os carros entrarem na nova garagem de cascalho. O terreno havia sido limpo, os jardins parcialmente restaurados. A mansão havia sido estabilizada, com telhado novo, janelas substituídas e fundação reparada. Não estava perfeita, mas não estava mais morrendo. Uma faixa estava pendurada sobre a entrada. Cole Sanctuary Historical Site. Grande inauguração. As 3 primeiras salas foram convertidas em uma exposição permanente. Vitrines exibiam cartas, fotografias e itens pessoais. As paredes exibiam imagens ampliadas das pessoas que haviam se hospedado ali, juntamente com breves biografias explicando o que havia acontecido com elas depois que partiram. O livro Razão estava aberto em uma vitrine climatizada, suas páginas testemunhando o trabalho silencioso de seu avô. Barrett estava ansioso por esse dia há semanas. Alguém viria? Eles entenderiam o que esse lugar significava? Ele não precisava se preocupar. Às 10 horas, mais de 100 pessoas já haviam chegado. Ruth Adler veio, com a filha apoiando seu braço enquanto subia os degraus da frente. Ela abraçou Barrett como se fosse da família, com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que veria esta casa novamente, disse ela. Está exatamente como eu me lembrava, só que agora mais feliz. Outros descendentes chegaram ao longo da manhã. Um homem de 70 anos, cujos pais ficaram aqui em 1935. Uma mulher cuja tia era pintora e se refugiou aqui durante a Depressão. 2 irmãos cujo avô compôs músicas no quarto leste. O Dr. Whitmore fez um breve discurso explicando o significado histórico do santuário e da rede de resgate da qual ele fazia parte. Autoridades locais falaram sobre preservação e educação. Barrett ficou de lado, desconfortável com a atenção, mas grato pela validação. Então foi sua vez de falar. Ele se aproximou do microfone instalado na varanda da frente, olhando para a multidão reunida no gramado. Iris estava na primeira fila com sua filha, sua neta, uma adolescente de olhos brilhantes que passou os últimos fins de semana ajudando-o a preparar as exposições. Ao lado delas estava Graham, que tinha vindo da costa com sua esposa e 2 filhos. Seu filho tinha ligado 3 meses atrás, um pouco constrangido no início, mas a conversa tinha aberto uma porta. Eles tinham conversado regularmente desde então. Obrigado a todos por terem vindo, Barrett começou. Sua voz tremia um pouco. 6 meses atrás, eu herdei essa propriedade e não a queria. Eu a via como um fardo, mais uma complicação em uma vida que já parecia complicada o suficiente. Eu não tinha ideia do que realmente estava herdando. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Meu avô administrou este santuário por mais de uma década. Ele abrigou artistas que não conseguiam encontrar trabalho, famílias que não tinham para onde ir, refugiados fugindo da perseguição. Ele gastou sua fortuna fazendo isso, arriscou sua reputação e sua segurança. E quando ficou muito perigoso continuar, ele fechou esta casa e escondeu as evidências, esperando que algum dia alguém se importasse o suficiente para encontrá-la. Barrett olhou para a mansão atrás dele. Eu mal o conhecia. Meu pai nos manteve separados porque tinha vergonha dessa história, porque ajudar pessoas controversas, abrigar ativistas e refugiados, não se encaixava na imagem respeitável que nossa família queria projetar. Então, eles o apagaram. Eles fecharam esta casa e nunca falaram sobre o que aconteceu aqui. Mas a verdade não fica enterrada para sempre. As pessoas que meu avô ajudou se lembravam. Seus filhos se lembravam. Suas histórias sobreviveram mesmo quando as evidências físicas foram escondidas. E agora, essas histórias podem ser contadas adequadamente neste lugar onde começaram.
Ele viu Ruth Adler acenando com a cabeça, enxugando os olhos. Não se trata apenas do passado, continuou Barrett. Trata-se do que escolhemos honrar. O que decidimos importa. Meu avô poderia ter vivido confortavelmente e não ter feito nada. Em vez disso, ele agiu. Ele usou o que tinha para fazer a diferença. Esse é o legado que estamos preservando aqui. Não apenas os fatos históricos, mas o princípio por trás deles. Que quando as pessoas precisam de ajuda, nós ajudamos. Quando o mundo diz para desviar o olhar, nós olhamos mais de perto. Quando é mais fácil ficar em silêncio, nós falamos. Sua voz ficou mais forte. Esta fundação apoiará bolsas de estudo para pessoas deslocadas. Faremos parceria com organizações de refugiados. Ensinaremos aos jovens sobre essa história para que eles entendam que cidadãos comuns podem fazer coisas extraordinárias. O trabalho do meu avô não terminou em 1942. Ele continua aqui hoje, através de todos nós. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Barrett recuou, aliviado por ter terminado, grato por ter conseguido. Depois, as pessoas visitaram a exposição. Barrett observou um senhor idoso ficar parado diante de uma fotografia por um longo tempo, até perceber que era seu pai, muito mais jovem, parado na mesma escadaria em 1936. Viu Ruth mostrar aos netos o papel de parede amarelo que havia sido preservado no quarto de sua infância. Viu sua própria neta ler as cartas com fascínio genuíno, fazendo perguntas sobre as pessoas que as haviam escrito. No final da tarde, quando a multidão diminuiu, Barrett se viu sozinho no escritório. Sentou-se na cadeira de seu avô, agora sua cadeira, e olhou para o retrato pendurado na parede. Eles o haviam mandado limpar e emoldurar profissionalmente. Seu avô olhava da tela com aqueles olhos gentis e tristes. Espero ter feito o certo por você, disse Barrett baixinho. A casa estava viva novamente, não com refugiados desesperados desta vez, mas com suas memórias, com honra pelo que havia sido feito ali, com o compromisso de continuar o trabalho de novas maneiras. O telefone de Barrett vibrou. Uma mensagem de Iris. Mamãe ligou. Ela viu a cobertura da notícia. Ela está orgulhosa de você. Outra mensagem de Graham. As crianças adoraram, pai. Obrigado por nos incluir. Vejo você no mês que vem. Barrett sorriu e digitou as respostas. Então levantou-se e caminhou até a janela. O sol do final da tarde pintava o terreno de dourado. Os jardins floresceriam em breve. A fundação estava contratando um diretor e 2 funcionários. Grupos escolares já haviam agendado visitas para o outono. Esta casa já havia sido um santuário. Seria um santuário novamente, de um tipo diferente. Um lugar onde a história vivia, onde as histórias eram preservadas, onde as pessoas podiam aprender sobre coragem e compaixão. Barrett herdara mais do que uma propriedade. Ele herdara um propósito. E ao honrar o legado de seu avô, ele encontrara o seu próprio. Ele trancou a porta ao sair, mas voltaria amanhã. E no dia seguinte. Esse era seu trabalho agora. Sua missão, sua maneira de dar sentido aos anos que viriam. A placa de bronze ao lado da porta brilhava à luz do entardecer. Santuário Frio 1931 a 1942. Em memória daqueles que encontraram refúgio aqui e em homenagem ao homem que o proporcionou, Barrett tocou a placa gentilmente, depois caminhou até sua caminhonete e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo dela.